Senhor, abençoar o teu filho aqui neste lugar, Senhor. Tu venha repreender, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te agrada, Senhor. Que neste lugar, Senhor, ele venha ter liberdade de ministrar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que ele já é um canal de bênção nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 47. Quantos irmãos procuram? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por poder estar aqui pela primeira vez. Não prestei atenção no endereço, fui parar lá no Rio Branco. Aí o pastor falou, acho que não é aqui não. Eu olhei o endereço, era aqui. Então eu quero agradecer a Deus. Trago a paz do pastor Elias Carlos, pastor presidente lá do Parque Bitaru. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa Isa, da minha filha Raquel. Hoje foi o dia que ela mais cantou assim, fluentemente hoje. Eu acho que pregar e cantar é que nem como andar de bicicleta, né? Quanto mais você prega, mais você vai se ajeitando. Quanto mais você canta, mais você vai pegando experiência. Também quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Neuma, né? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Pelo esposo dela também. Ao pastor da igreja. Deus seja louvado. É um prazer conhecer vocês. Congrego no Brasil para Cristo, lá do Parque Bitaru. E eu congrego lá faz uns anos já. E pela primeira vez eu conheci essa igreja aqui. Eu fico meio assim, surpreso com isso, né? Congrego no Brasil para Cristo há anos. Prego nas igrejas por aí, mas aqui é a primeira vez. Ou seja, tudo tem a sua primeira vez. E eu louvo a Deus por isso, por estar aqui conhecendo os irmãos. Meus irmãos, Ezequiel 47. Vamos ler o capítulo 47, versículo 1. Está escrito assim: depois me fez voltar à entrada do templo. E eu vi umas águas por debaixo do miliar do templo, para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir. E mediu 1000 côvados, que são 500 metros. E me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos ou pela cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me davam que davam para passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ao ter esta visão, ele estava cativo na Babilônia. O capítulo 1 do profeta Ezequiel vai nos informar que Ezequiel estava com os cativos na Babilônia, na beira do rio chamado Quebá. E a Bíblia diz que ele vai ter visões de Deus.
a Bíblia diz que o céu se abriu e ele passa a ter então visões de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Ezequiel está cativo. Ezequiel está na beira do rio. Só que a Bíblia diz que o céu se abriu e ele teve visões de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus não se importa o lugar em que nós estejamos. A lição que eu aprendo aqui é que para o céu abrir, não importa o ambiente que eu estou, o céu se abre. Ezequiel, ele está cativo, mas a Bíblia diz que o céu se abre. Então isso quer dizer que não importa o ambiente que eu esteja, o céu sempre irá se abrir. Eu vou aplicar. Não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa a casa que você esteja morando hoje, não importa a igreja que você esteja congregando hoje, não importa o ambiente que você esteja hoje, não importa se você muda de cidade, mude de igreja, mude de país, não importa. Independente do lugar onde você esteja, o céu vai se abrir. E a Bíblia diz que quando o céu se abre, ele vai ter visão de Deus. E dentre essas visões que o profeta Ezequiel vai ter, é o capítulo 47. E agora tem alguns detalhes no capítulo 47 que vai me chamar a atenção. Se você for prestar atenção, tudo que está no capítulo 47 não é nada da vontade do profeta. Tudo que está no capítulo 47 é sempre Deus que faz. Nós vemos alguns termos. E me fez voltar. Ele me levou. E me fez passar. E me fez passar. E me fez passar. Ou seja, logo aí eu já aprendi uma lição poderosa. Aqui não é o profeta que está fazendo porque ele quer. Aqui é o próprio Deus que está levando o profeta aonde Deus quer. E aqui eu já aprendi uma lição. Percebe no texto que só está escrito assim: e me levou, e me fez, e me fez. Aí eu, peraí. Nada o profeta está fazendo porque quer. É tudo Deus que está fazendo usando o profeta. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é: Deus quer nos levar em lugares específicos. Capítulo 47, versículo 1 está escrito: depois que me fez voltar à entrada do templo. Depois que Deus leva Ezequiel à entrada do templo, Deus vai levar Ezequiel para o Oriente. E depois Deus vai levar Ezequiel para a porta do templo, a porta do norte. E depois da porta do norte, Deus vai levar Ezequiel até a porta exterior. Eu vou melhorar isso aqui. Capítulo 47, verso 1. Deus leva Ezequiel à entrada do templo. Depois, Deus leva Ezequiel à porta do norte. Depois, Deus leva Ezequiel à porta exterior, que dá para o oriente, aonde corriam a água do lado direito. Já aqui eu já aprendi uma lição. Eu aprendi que Deus quer nos levar em lugares específicos. Por quê? Deus leva primeiro Ezequiel à porta, à entrada do templo. Depois, a porta do norte. Depois, a porta exterior. Parece que eu vejo Deus levando Ezequiel a lugares específicos para que Ezequiel pudesse ter uma compreensão da visão que Deus estava dando a ele. Aí Deus colocou a palavra no meu coração. Se Deus leva Ezequiel à entrada do templo, depois Deus leva Ezequiel à porta do norte, depois Deus leva Ezequiel à porta exterior que dava para o oriente. É Deus levando Ezequiel para lugares específicos. E o que mais Deus faz na Bíblia Sagrada é levar os homens de Deus a lugares específicos para que esses homens tenham mais experiência com Deus,
tenha mais profundidade com Deus. Deus não está levando Ezequiel à entrada do templo à toa. Deus não levou Ezequiel à porta do norte do templo à toa. Deus não leva Ezequiel para a porta exterior à toa. Deus leva Ezequiel para esses pontos específicos, para que Ezequiel tivesse mais profundidade, mais entendimento da visão que Deus estava dando para ele. E é isso que Deus faz conosco. Deus quer nos levar a lugares específicos para nós termos mais experiência com Ele, para nós termos mais profundidade com Ele, para nós se aprofundar na presença dEle, para nós ter mais experiência com o Todo-Poderoso. Quer ver? Para Abraão, Deus levou Abraão ao Monte Moriá. Moisés, Deus levou Moisés ao Egito. Ao povo, Deus levou para o deserto. José, Deus levou para o Egito. Elias, Deus leva para o Querite. Para Abraão, Deus tinha uma experiência com ele. Para Moisés, Deus tinha uma experiência para Moisés. Para o povo, Deus tinha experiência para o povo no deserto. Para José, Deus tinha um trono de governador para entregar para José. Para Elias, Deus tinha os corvos e a água da torrente para sustentá-lo. Cada ponto específico em que Deus leva os seus servos é para ter mais experiência. É para que eles se aprofundem mais no conhecimento de Deus. É para que eles se aprofundem mais para saber e conhecer mais o Todo-Poderoso. Então Deus nos leva em lugares específicos, não é à toa, é para nós criarmos experiência, para nós se aprofundarmos mais nas coisas e nos mistérios de Deus. Quem sabe tem pessoas aqui que Deus vai mudar você e vai levar você em lugares específicos, mas não é para você murmurar, não é para você reclamar, é para você agradecer a Deus, porque o que Deus está fazendo com a tua vida, o que Deus está fazendo com o teu ministério, aonde Deus está te levando, é para você ter mais experiência com Deus e profundidade com o Todo-Poderoso. Não reclame para os lugares que Deus vai te levar. Não murmure aos lugares que Deus vai te levar. Os lugares que Deus vai te levar é para o teu crescimento. Os lugares em que Deus vai te levar é para você criar experiência. Os lugares em que Deus vai te levar é para que você se aprofunde mais na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que a água saía do Oriente, ao lado direito do templo. Essa água que sai do Oriente, ao lado direito do templo, tem aqui um significado. Essa água, ela pode representar a palavra. A água, na Bíblia, representa o Espírito Santo. Agora, olha que detalhe. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão. No capítulo 22, versículo 1 está escrito que a visão que ele tem é que ele via águas cristalinas como cristais, e que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Presta atenção. A Bíblia diz, no capítulo 22, versículo 69 de Lucas, que o próprio Jesus vai dizer: importa, porém, que o Filho do Homem se assente no trono do lado direito de Deus. Opa, peraí, essa água do capítulo 47 está saindo do lado do trono direito, do lado direito do templo. Agora, essa água, a Bíblia diz que sai do Cordeiro e do trono de Deus. Jesus está ao lado direito de Deus, ou seja, essa água que está saindo do templo, está saindo do trono de Deus e está saindo do Cordeiro que está sentado do lado direito de Deus. Deus me deu já a revelação, a própria Bíblia já nos deu a revelação. Então essa água aqui está saindo do trono, essa água aqui está saindo do lado direito do trono, do lado direito do templo, ou seja, está saindo do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Essa água é de Jesus Cristo e do trono de Deus.
A Bíblia diz que depois que Deus leva ele para esses lugares específicos, a Bíblia diz que ele enxerga um homem que sai do templo. E esse homem sai com um cordel de medir e mede 1000 côvados, que é 500 metros. E a Bíblia vai dizer: e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. E depois ele mede mais 1000 e está escrito: e me fez passar. Depois mede mais 1000 e está escrito: e me fez passar. Agora isso aqui me chamou a atenção. Não é Ezequiel que quer entrar, é o próprio Deus que está levando, está na Bíblia. E me fez passar. Ou seja, alguém está pegando Ezequiel e fazendo ele passar nas águas. Ou seja, quando eu li isso aqui, eu prestei atenção e chamou a atenção. Não é Ezequiel que quer entrar, é Deus que está levando. Não é Ezequiel que quer entrar, é Deus que está conduzindo. E eu aprendi dentro da Bíblia que o nosso Deus é um Deus que nos leva em lugares aonde nós não queremos ir. Não é que ele queria, foi Deus quem o levou. E Deus sempre faz isso. Deus sempre nos leva em lugares onde eu não quero ir. Deus sempre nos leva em lugares que eu nem sonhava em querer ir. Ezequiel não quer ir, mas está escrito: mediu 1000 côvados e me fez. Mediu mais 1000 e me fez. Mediu mais 1000 e me fez. Ele está querendo dizer: o anjo mediu 1000, mas eu não queria ir, mas ele me fez entrar. Dentro da Bíblia Sagrada, Deus faz assim. Deus leva pessoas que não querem ir. Deus levou Moisés ao Egito, ele não queria ir. Deus levou Gideão para libertar Israel, ele não queria ir. Deus chamou Jeremias para o ministério, Jeremias não queria ir. Deus chamou Amós, Amós também não queria ir. Moisés arrumou desculpa dizendo: eu sou gago e pesado de língua. Gideão arrumou desculpa dizendo: a minha família é a mais pobre e eu sou menor da minha casa. Jeremias arrumou desculpa e disse: eu não passo de uma criança e não sei falar. Então Deus nos leva em lugares aonde eu não quero ir. Todos nós que estamos aqui nunca sonhamos em ser alguém dentro da casa de Deus. Eu tenho certeza disso, que você nunca pensou em ser um obreiro, você nunca pensou em ser uma cantora, você nunca pensou em ser uma diaconisa. Eu nunca pensei em pregar a palavra, mas quando eu não quero, Deus me faz. Quando eu não quero, Deus me faz. Quer ter uma palavra de Deus aqui nessa noite? Não adianta querer dizer não para Jeová. Quando Jeová quer, Deus faz. Quando Jeová quer, Deus leva. Quando Jeová quer, Deus leva você para que você se aprofunde nas coisas de Deus. Mesmo você não querendo, Jeová te leva. O homem mede 1.500 metros e me fez passar por águas que me davam pelos tornozelos. Depois mediu mais 1.000 e me fez passar por águas que me dava pelo joelho. Mediu mais 1.000 e me fez passar por águas que me davam pelos ombros. Escute isso aqui agora. Pega essa e leva para casa. O nosso Deus está levando Ezequiel para que ele tenha uma profundidade dentro dessas águas. A água é a palavra, é o Espírito Santo. Ezequiel está sendo levado por Deus, mas eu perguntei para mim, Deus poderia ter levado Ezequiel logo para o fundo desse rio, só que Deus não levou. Deus foi levando por etapa. Primeiro, mediu 500 metros, levou Ezequiel, parou. Mediu mais 500 metros, levou Ezequiel, parou de novo. Peraí, por que Deus não levou Ezequiel de uma vez por todas, para logo ele mergulhar nesse rio? Sabe por quê? Porque Deus, ele faz as coisas por etapa. Deus não coloca a carroça na frente dos bois. E é o que Deus mais faz. Deus, ele quer que nós se aprofundemos na sua presença. Deus quer que se aprofundemos na sua palavra. Deus quer que se aprofundemos no Espírito Santo. Só que Deus não é como nós.
Nós queremos tudo para já. Colocamos até a carroça na frente dos bois para andar logo. Mas com Deus não é assim. Deus é por etapa. Primeiro mede 500 metros e faz você andar. Depois para. Depois mede mais 500 metros e faz você andar. Depois para. Isso quer dizer que quando Deus quer nos levar para a profundidade, Deus nos leva por etapas. Para que você não se afogue. Sabe por que por etapa? Porque por etapa nós vamos criando experiência com Deus. Cada dia é uma experiência. Cada etapa é uma experiência. Deus não leva Ezequiel para mergulhar de uma vez. Deus vai levando Ezequiel para que eles vão entrando aos poucos. Pegou não, né? Você sabia que quando aceitei Jesus com 18 anos de idade, eu não segui essas etapas. Primeiro, tornozelos, depois joelho, depois cintura, depois mergulhar. Não, eu já quis logo mergulhar. Só que não é assim. Eu tinha que primeiro aprendendo, mergulhando. Primeiro era no calcanhar, depois era o joelho, depois a cintura e depois eu vou mergulhar. Aí, quando eu passo por essas etapas, quando eu estou na parte do mergulho, eu já estou com experiência, ó. Por quê? Já tive a experiência de passar pelo tornozelo. Já passei pela experiência de passar no joelho. Já passei pela experiência de entrar na cintura. Agora que eu estou mergulhando com consciência. Eu estou mergulhando com entendimento. Eu estou mergulhando com raciocínio. Não estou mais só nadando na presença de Deus sem entendimento algum. Foi onde eu errei quando eu aceitei Jesus. O que eu ensinava era, vamos para o monte. O que eu aprendia era, vamos jejuar. O que eu aprendia era, vamos fazer a obra. O que eu aprendia era, vamos evangelizar. E aí eu entrei com tudo na presença de Jeová. E Jeová está lá de braços cruzados, só olhando para mim. Eu quero poder, toma poder. Eu quero falar língua, toma língua estranha. Eu quero profetizar, então tome o dom da profecia. Eu quero voar nas asas do Espírito, então toma as asas do Espírito para voar. E eu voava na presença de Deus, só que sem experiência. Eu não tinha experiência de como me comportar quando a luta batesse. Eu não tinha experiência de como eu agir quando a tempestade batesse. Eu só queria saber de voar nas asas do Todo-Poderoso. Só queria saber de mergulhar nas águas do Todo-Poderoso. Eu esqueci das etapas. Uma coisa de cada vez. Para que quando eu chegasse no mergulho, eu mergulhasse com experiência. E aí é o que está o erro de muitos. Estão pulando etapa. Primeiro é no tornozelo. Depois é no joelho. Depois é na cintura. Então depois você mergulha com tudo na presença de Jeová. Posso falar uma coisa aqui? João Batista ficou 30 anos no deserto para exercer um ministério de 6 meses. O apóstolo Paulo ficou 14 anos em Jerusalém, aprendendo com Jesus. Aí nasce ele fala, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi. Os discípulos ficaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus na terra de Israel. Para depois, eles exerceram o ministério aprofundados na presença de Deus. 3 anos e meio, tornozelo, joelho e cintura. Atos dos Apóstolos. Receberam o batismo com o Espírito Santo, ou seja, mergulharam na presença do Todo-Poderoso. Agora só que estão mergulhando com experiência. Era tanta experiência
que eles morreram, mas não negaram a Cristo. Morreram, mas não viraram as costas para o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque eles estão mergulhados, mas estão mergulhados com experiência. Já entendi o que Deus está querendo dizer aqui. Deus não está impedindo você de mergulhar, nem eu de mergulhar. O que Deus está dizendo é: mergulhe, se aprofunde, só que se aprofunde com inteligência. Se aprofunde com experiência. Se aprofunde, só que com experiência. E a Bíblia diz que as águas davam pelo tornozelo. É o começo do ministério. É quando a pessoa aceita Jesus. Depois, pelos joelhos. A pessoa já está se inteirando na presença de Deus. Já está tendo alguns tipos de oportunidade. Depois, pela cintura. Já está fazendo a obra. E depois, mergulhar na presença de Deus. Já é um obreiro. Aprovado. Experiente. Com inteligência na presença de Deus. E aí, pode fazer fofoca do nome, pode falar mal, pode falar que prega bem, que canta mal, pode falar da roupa, do sapato. Essa pessoa que está mergulhando, que passou por essas etapas, não está nem aí. Ele não liga se estão falando mal dele, se estão falando mal dela, se estão falando da saia, se está falando do sapato, se está falando, não passou chapinha no cabelo. Ele não liga para nada. O que ele liga é: eu vou mergulhar na presença de Deus, eu não quero nem saber para que estão falando da minha vida. A Bíblia diz que, eu vou encerrar agora. Olha o que está escrito. Primeiro tornozelo, depois joelho, depois cintura. E depois que chega na cintura, a Bíblia diz, no versículo 5: mediu mais 1000, mas agora um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só isso aqui. Ezequiel está dizendo: eu não podia atravessar. Então ele está parado. Ele não podia. Mas olha o versículo 6. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Meu Deus, você não pegou não, vou explicar melhor. Capítulo 47, versículo 5, ele está dizendo: eu não podia. Capítulo 47, versículo 6, está escrito: e me levou. Pegou não, né? Deus, ele vai nos levar aonde eu não posso ir. Deus vai permitir eu entrar aonde eu não posso entrar. Vou repetir, vou melhorar isso aqui. Eu não podia atravessar, mas no versículo 6, e me levou e me tornou a trazer. Ou seja, Ezequiel, humanamente falando, não podia atravessar, mas o próprio Deus o levou e o trouxe voltar à margem do rio. Pegou não, né? Deus vai levar pessoas aqui em lugares que, humanamente falando, você não consegue entrar, mas Deus vai fazer você entrar. Deus está dizendo aqui que Ele vai levar você em lugares que você não pode ir, mas Deus vai te levar. Você acredita nisso? Levanta a mão para dar glória ao nome do Senhor. Eu não podia, mas Ele me levou. Lá no futuro você vai dizer assim: alguém vai perguntar: como você chegou aqui, sendo que você não podia? Aí você vai dizer: Ele me levou. Como você entrou aqui, se você não podia? Aí você vai responder: Ele me levou. Ezequiel não podia atravessar, mas está escrito: e me levou e me tornou a trazer. E me levou e me tornou a trazer. Deus vai te levar aonde você não consegue ir. Deus vai fazer você entrar aonde você não consegue entrar. Esse Deus é especialista em fazer coisas impossíveis na nossa vida. As águas, quando Ele voltou,
diz a Bíblia que quando ele volta tinha abundância de árvores. E o homem foi dizendo: essas águas estão descendo para o Mar Morto, e as águas do Mar Morto vai ficar águas saudáveis. Enxames de peixes vão brotar da água. Os pescadores vão ter com que pescar. Ou seja, a água por onde passava trazia vida. A água por onde passava ressuscitava. Passou pelo Mar Morto, fez com que a água salgada se tornasse saudável. Passou pela beira do rio, não tinha árvore, mas começou a nascer árvores com fruto. Desceu as águas, começou a ter peixes, almas viventes, começou a ter passar nesse rio. Aonde o rio passava, aonde que estava morto, ressuscitava. Aonde não tinha vida, passava a ter vida. Essa água vai passar na tua casa, essa água vai passar no teu bairro, essa água vai passar no teu trabalho, e aonde tem gente morta, Deus vai ressuscitar. Aonde não tem vida, vai passar a ter vida, e o nome do Senhor Todo-Poderoso será glorificado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Palavra poderosa, né? Palavra forte. Que você vai sair daqui com essa palavra cheio e cheia do poder de Deus, né? Essa palavra me chamou muita atenção, né? Mergulhar. É isso. E Deus me fez lembrar de algo ontem. E eu fui assim meditando nessa palavra do Alexandre aqui, que o